meu nome é Ana Gabriela, sou acadêmica de enfermagem da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O trabalho que eu irei apresentar é o projeto de extensão Desafios acerca das feridas e curativos, modificando a prática e melhorando o atendimento. Esse projeto está sendo realizado durante o ano de 2021 com a equipe de enfermagem do Hospital Nossa Senhora da Saúde. Os membros que compõem o projeto sou eu, a Tainá Mendes Lopes, a Pamela Braga, a Cláudia Aparecida, a Maristela Oliveira, a Tabata Coaglio, a Daniele Sandra e o Marco Fabrício. Então, as feridas são todas as lesões que comprometem a integridade da pele, sendo causadas por agentes físicos, químicos ou biológicos. As feridas elas podem ser classificadas de acordo com o tempo de duração, como feridas crônicas ou agudas. As feridas agudas são as lesões que possuem um tratamento rápido e que vai responder facilmente às intervenções terapêuticas. Então, o processo de cicatrização ele vai seguir uma sequência normal e ordenada, porque provavelmente a causa da ferida foi removida e um ambiente propício e ideal para a cicatrização foi desenvolvido. Alguns exemplos de feridas agudas são as feridas cirúrgicas, as queimaduras e as lesões perfurantes. As feridas crônicas, por outro lado, elas vão permanecer abertas por um longo período de duração. O processo de cicatrização ele não ocorre no tempo esperado e geralmente é superior a um mês. Alguns exemplos das feridas crônicas são as lesões por pressão, as úlceras venosas e as úlceras arteriais. Assim, estima-se que no Brasil, aproximadamente 3% da população apresenta algum tipo de lesão, independente da idade, do sexo ou da etnia. Em lesões não abordadas adequadamente, o processo cicatricial ele não vai evoluir, então isso aumenta o risco de possíveis danos e até o óbito do paciente. A partir de todo esse cenário, é extremamente necessário a realização de ações que permitam a capacitação e também a atualização dos profissionais que estão envolvidos no cuidado das pessoas com feridas, permitindo a capacitação e também o alinhamento das condutas dos membros da equipe. Os objetivos do projeto de extensão Desafios acerca das feridas e curativos, modificando a prática e melhorando o atendimento, que está em andamento no ano de 2021, é alinhar a conduta da equipe de enfermagem do Hospital Nossa Senhora da Saúde, promovendo a troca do conhecimento teórico e prático e experiências sobre feridas e curativos. A metodologia realizada foi encontros online de capacitação no período de junho a novembro de 2021, via plataforma Google Meet, com apresentações em slides baseados em referências bibliográficas de artigos científicos dos últimos 6 anos e livros da área. Essa apresentação teórica em slide, ela foi elaborada pelos membros do projeto e dividida em 3 partes, para ser abordada em 3 diferentes encontros. A primeira parte compõe-se de uma introdução à classificação das feridas, as fases da cicatrização e prevenção das feridas. A segunda parte aborda a avaliação das feridas e a introdução das terapias tópicas. E, por fim, na terceira parte, trata-se das coberturas, há uma retomada das terapias tópicas e a técnica de realização do curativo bem detalhada. E no quarto encontro é realizada uma discussão de casos clínicos reais e fictícios, onde os profissionais trazem todas as suas dúvidas a respeito dos casos, principalmente quando os casos são reais, são casos que aconteceram no hospital. Além disso, houve aplicação nos primeiros e últimos encontros de um questionário, então no primeiro e no quarto encontro, a aplicação de um questionário anônimo com 10 questões pelo Google Forms para poder avaliar o conhecimento, mensurar o conhecimento dos profissionais. E, além disso, esses encontros online de capacitação eles foram realizados primeiro com a comissão de feridas, para poder fazer um alinhamento de todo o conteúdo e de tudo de novo que seria trago para a equipe de enfermagem e em seguida foi realizada com toda a equipe de enfermagem do hospital. Nos resultados foi possível perceber uma maior absorção do conhecimento a respeito do tema por meio aí do questionário, o interesse dos profissionais em participar dos encontros, trazer as experiências e relatar as experiências para os outros colegas e também tirar as dúvidas em todos os momentos. E também foi possível perceber o reconhecimento da necessidade de atualização, então atualização sobre
o tema que está em constante mudança. Em conclusão, por meio do projeto, foi possível perceber a necessidade da educação continuada da equipe de enfermagem do Hospital Nossa Senhora da Saúde a respeito das feridas e curativos, uma vez que esse tema está em constante atualização e mudança. Espera-se que haja uma melhoria e qualificação no atendimento, diminuindo o tempo de internação, o índice de infecções, que os profissionais enfermeiros eles saibam realizar a avaliação de cada paciente, fazer a indicação de uma cobertura específica, então que toda a equipe de enfermagem saiba fazer essa indicação, essa avaliação, como proceder, os cuidados com pacientes com feridas, garantindo a segurança e o bem-estar dos mesmos. Então, eu gostaria de agradecer ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, que acolheu todos os membros do projeto muito bem. Também agradecer ao FVJM e à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEX. E também agradecer a todos os autores e coautores do projeto, a todos os membros do projeto. Olá a todos, me chamo Letícia Lana Vieira Moreira e junto com os autores Gabriela, Tiago, Maílza, Jéssica, Isabela e a professora doutora Ana Paula Nogueira Nunes, viemos hoje apresentar o trabalho intitulado Avaliação dos índices de mortalidade por doenças cardíacas e respiratórias na macro-região do Jequitinhonha, dados iniciais do projeto Sempre Viva. As doenças cardíacas e respiratórias, caracterizadas assim no CID-10 do sistema DataSUS, apresentam impacto direto na qualidade de vida da população, além de trazerem limitações e influência direta no desempenho das atividades de vida diária. Segundo um estudo realizado por Dias no ano de 2020, as doenças respiratórias são consideradas o segundo principal motivo de internações hospitalares no Brasil. Foram cerca de 5.928.712 internações entre os anos de 2013 e 2017. Já as doenças cardiovasculares aparecem como sendo a primeira causa de morte no Brasil, caracterizando cerca de 50% dos óbitos do conjunto de doenças e agravos não transmissíveis. Sabe-se então que essas doenças elas correspondem como as maiores causas de morte e mortalidade no país. Contudo, ainda não existem dados que acompanham a evolução nos últimos 11 anos dessas doenças relacionadas à macro-região do Jequitinhonha. Pensando nisso, o objetivo do nosso estudo foi investigar a mortalidade específica por doenças cardíacas e respiratórias no norte de Minas Gerais, com foco na macro-região do Vale Jequitinhonha, durante os anos de 2009 a 2019. O nosso estudo trata-se de um estudo ecológico descritivo com uma análise parcial dos dados de mortalidade da região do Jequitinhonha, Minas Gerais. O estudo avaliou dados secundários do Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM, no DataSUS, para a região nos últimos 11 anos, a partir do ano de 2009. Foram abordadas, então, as doenças cardíacas e respiratórias classificadas no CID-10. A análise dos dados ela consistiu em uma exportação de uma tabela no formato Excel com as informações sobre mortalidade, analisando-se a média aritmética e a porcentagem dos dados brutos obtidos. Bom, como já dito anteriormente, o estudo ele realizou uma comparação da série de dados brutos de mortalidade por causa respiratória e cardiovascular durante o período de 2009 a 2019 na região do Jequitinhonha. Foi possível notar que, dentre as causas de mortalidade estudadas, as doenças do aparelho circulatório são as que mais têm causado óbitos pelo Vale Jequitinhonha, quando comparadas às doenças do aparelho respiratório, tendo seu ápice no ano de 2011, com 593 óbitos. Além disso, a menor incidência de óbitos totais foi no ano de 2009, com 648 óbitos registrados. Além disso, o gráfico abaixo, ele mostra a curva de incidência de óbitos do ano de 2009 a 2019, tanto por doenças do aparelho circulatório, quanto por doenças do aparelho respiratório. É notório ver que quando falamos de doenças do aparelho circulatório,
o número de óbitos em 2014 ele tem uma queda, mas no ano seguinte a curva ela já volta a ser ascendente. Já com relação às doenças do aparelho respiratório, o ano de 2013 apresenta uma queda abrupta, com elevação já no ano de 2014, a partir do ano de 2014, o número de óbitos ele aumenta até o ano de 2018. Durante esse período de 2013 a 2018, nota-se que o aumento de mortes por doenças respiratórias foi de 161,08% na população do Jequitinhonha. É notório que os dados apresentados refletem a soberania das doenças crônicas como causa de morte, tendo as disfunções do aparelho circulatório uma proporção de mais impacto, evidenciando a transição demográfica nesse caso. Conclui-se, então, que os dados evidenciam a importância da abordagem dessa problemática para orientar e traçar um perfil sobre o que vem ocorrendo com a população da macro-região de Jequitinhonha, Minas Gerais, em relação à mortalidade por doenças cardíacas e respiratórias. Destaca-se, então, que esses são dados preliminares de um projeto maior, o Projeto Sempre Viva, que visa gerar informações para que as decisões de gestores sejam pautadas na ciência e em informações confiáveis. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigada. Olá, o meu nome é Vinícius e eu sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFVJM. O nosso trabalho ele é intitulado como Restrição Calórica Intensa desde o Nascimento, protege o coração contra isquemia em modelo experimental de menopausa. Inicialmente, a menopausa ela se caracteriza pela interrupção permanente da menstruação. Ocorre entre os 40 e 55 anos de vida da mulher e ocorre uma degeneração fisiológica, dos folículos ovarianos, levando então a uma redução abrupta dos níveis dos estrógenos. Os estrógenos, durante a vida fértil da mulher, ele é responsável por várias características, como as características sexuais femininas, feedback de gonadostrofinas, crescimento e diferenciação celular, benefício metabólico e esse estrógeno também apresenta várias funções cardioprotetoras. Quando a mulher então entra na menopausa e leva então essa queda abrupta dos níveis dos estrógenos, ela pode vir a desenvolver vários efeitos deletérios no sistema cardiovascular, como dislipidemias, aumento dos triglicerídeos, resistência à insulina, aumento da pressão arterial, disfunção endotelial, tudo isso podendo culminar aí numa possível isquemia, num possível infarto. Então, são vários os mecanismos negativos que, devido à redução dos estrógenos, podem vir a acontecer no sistema cardiovascular das mulheres. Uma alternativa de contornar esses efeitos negativos da menopausa é a terapia de reposição hormonal, que já é bastante usado pelas mulheres, contudo, nem todos os autores indicam essa terapia de reposição hormonal, uma vez que aquelas mulheres que têm uma maior predisposição podem vir a desenvolver câncer de mama e eventos tromboembolíticos. Além disso, vários estudos demonstram que algumas mulheres apresentam efeitos positivos e outros negativos, e por isso essa terapia de reposição hormonal nem sempre é indicada. Uma alternativa é a restrição calórica intensa, que é caracterizada pela redução do aporte calórico diário sem causar essa desnutrição. Essa restrição calórica diária ela já é estudada há mais de 100 anos e já foi demonstrado que ela apresenta efeitos promissores no sistema cardiovascular, desde pequenos mamíferos até maiores primatas. Essa restrição calórica, já existem diversos estudos nos bancos de dados que demonstram que ela apresenta um efeito positivo na melhora do perfil metabólico. Essa restrição calórica já foi demonstrada por apresentar efeito cardioprotetor em corações de ratos machos, quando ele foi submetido a um processo de infarto. Apresenta um efeito positivo no estado redox, e essa restrição calórica já foi demonstrada que ela ativa uma via chamada PI3K-AKT, que é uma via responsável por efeitos positivos no sistema cardiovascular. Diante disso, qual é a nossa hipótese? Como a gente sabe, os estrógenos eles apresentam efeitos positivos durante a vida fértil da mulher, levando aí a uma proteção do coração,
Quando a mulher entra na menopausa e ocorre a queda desses estrógenos, ela perde então esses efeitos positivos que ela tinha no sistema cardiovascular. Diante disso, a gente quer avaliar se a restrição calórica intensa, mesmo após a menopausa, né, mesmo após a queda desses estrógenos, se ainda assim ela vai permanecer com a proteção do sistema cardiovascular. E quando um coração é submetido a um processo de infarto, será que essa restrição calórica intensa também mantém uma proteção mesmo nessa injúria cardíaca? É o que a gente vai avaliar mais na frente. Então, o nosso objetivo é verificar se a restrição calórica intensa ela promove o efeito cardioprotetor nesse coração desses animais que apresentam a menopausa e se essa proteção vai se manter mesmo após o processo de infarto, né, que é um processo de isquemia-reperfusão. Em relação à metodologia, essas ratas prenhas, né, elas foram, após o nascimento da prole, foram divididos em 2 grupos, grupo controle e grupo restrito, sendo que o grupo restrito, que é o grupo intervenção, ele alimentava 50% do que o grupo controle comia. Então, desde o nascimento, né, as mães já eram submetidas a esse processo de restrição. 21 dias após o nascimento, os animais eram desmamados. E então, após 90 dias, a gente realizou uma ovariectomia bilateral, né? A gente fez uma cirurgia para remoção dos ovários, simulando então o modelo de menopausa. A partir daqui, a gente apresentou 4 grupos experimentais, um grupo controle que não foi castrado e um grupo controle castrado, e um grupo restrito não castrado e um grupo restrito castrado. 30 dias após a castração, que era um período suficiente, né, para que os efeitos deletérios da menopausa já pudessem, né, aparecer nesses animais. Então, 30 dias após a castração, a gente realizou a eutanásia dos animais e o coração desses animais foram rapidamente retirados da caixa torácica e canuladas nesse equipamento, que é um equipamento chamado Legendorf. Essa técnica de Legendorf é uma técnica de coração isolado para avaliar a eficiência de contração e relaxamento desses corações. A análise estatística foi feita pelo programa PRISMA, né? Foi utilizado o TIOEA-NOVA, porque são 4 grupos experimentais, né? Utilizando aí, a restrição calórica e a menopausa, né? Como 2 características aí da TIOEA, e foi feito o teste de normalidade, média e desvio padrão. Em relação aos resultados, a gente observou que quando esse coração ele era canulado nesse equipamento de Legendorf, que é um equipamento que tem os nutrientes essenciais, como oxigênio e esses nutrientes para que o coração mantenha-se vivo, a gente colocou, né, esse coração aqui, canulou ele, e ele foi então perfundido com essa solução, mantendo-se, batendo aqui nesse equipamento. A gente colocou através da aurícula até chegar no ventrículo esquerdo, esse balão, e esse balão então foi insuflado. E a parede do ventrículo esquerdo, né, a força que ele exerce sobre esse balão, a gente consegue detectar o sinal então e avaliar a contração e relaxamento. A gente avaliou a contração e o relaxamento antes do infarto, a níveis basais, e após o infarto, na reperfusão. E a gente observou que no nível da nossa intervenção, da restrição calórica, apresentou um efeito positivo da eficiência de contração tanto a níveis basais quanto após a isquemia, observando que aqueles animais que mesmo apresentando a ovariectomia, a menopausa, apresentaram efeitos positivos quando utilizaram essa intervenção dietética. Em relação ao relaxamento, também observando a mesma coisa. Os animais com a intervenção dietética, com a restrição calórica, apresentaram efeitos positivos, né, de maior eficiência do relaxamento, assim como foi demonstrado na contração, mostrando aí um efeito positivo, né, dessa intervenção, mesmo nesses animais que apresentavam a menopausa. Diante disso, a restrição calórica então apresentou um efeito cardioprotetor mesmo após o processo de isquemia, né? Além disso, a gente quer descobrir em posteriores estudos qual a via de sinalização ativada pela restrição calórica, uma vez que descobrindo qual via de sinalização é ativada, possíveis fármacos sintéticos podem vir a ser desenvolvidos, atuando especificamente nessa via e levando então esse efeito positivo que foi demonstrado pela restrição calórica intensa. Muito obrigado.
Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Wesley Tanor. Eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Identificação dos itens relacionados à qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes com doença de Chagas, um protocolo de revisão sistemática de estudos qualitativos. Esse trabalho conta com a coautoria do Lucas Frois Fernandes Oliveira e do Henrique Silveira Costa. Todos os envolvidos são da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM. A doença de Chagas foi descoberta no ano de 1909 pelo cientista brasileiro Carlos Chagas, na cidade de La Sança, em Minas Gerais. Passados mais de 100 anos após a descoberta, a doença permanece como um problema de saúde pública em países endêmicos, principalmente na América Latina. Avaliações subjetivas, como a avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde, têm ganhado importância para clínicos, gestores e pesquisadores. Entretanto, para a realização de uma avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde de forma adequada, é imprescindível saber quais itens de fato impactam a vida dos pacientes em decorrência da doença, o que deve ser feito de forma qualitativa, ou seja, através de estudo qualitativo. Dessa forma, nosso objetivo é verificar sistematicamente quais itens impactam a qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes com doença de Chagas. Trata-se de uma revisão sistemática de estudos qualitativos, na qual realizaremos nossas buscas na Lilacs, Web of Science, Embase e Medline. Nós utilizaremos nas buscas termos relacionados à doença de Chagas, qualidade de vida, estudos qualitativos. Serão considerados elegíveis estudos qualitativos que avaliaram a percepção de pacientes com doença de Chagas sobre os itens que impactam sua qualidade de vida. Essa revisão será redigida de acordo com as diretrizes ENTRIC, padrão ouro para relatórios de revisões sistemáticas de estudo qualitativo, e o protocolo será registrado prospectivamente na Open Science Framework, uma plataforma de ciência aberta em que o protocolo ficará disponível para o público. As referências recuperadas nas nossas buscas das bases de dados serão exportadas para um software de gerenciamento de referências bibliográficas chamado EndNote, e nele nós removeremos as duplicatas. Após a remoção das duplicatas, 2 autores independentes farão a triagem de títulos e resumos e avaliarão os potenciais textos completos. Discrepância entre esses 2 revisores serão resolvidos por um terceiro revisor. Aqueles estudos que atenderem a nossos critérios de elegibilidade serão incluídos na revisão. 2 autores independentes também irão examinar a qualidade metodológica dos estudos incluídos, e isso será feito usando a lista de verificação de estudos qualitativos do Programa de Habilidades e Avaliação Crítica CASP. Discrepâncias também serão resolvidas por um terceiro revisor. Nosso resultado de interesse serão os itens que impactam a qualidade de vida dos pacientes em decorrência da doença. Esperamos, com isso, contribuir para o maior conhecimento sobre o impacto da doença de Chagas na vida das pessoas e pretendemos também contribuir para futuros estudos, como o estudo de criação de um questionário de qualidade de vida específico para essa população. Muito obrigado a todos, em nome do Grupo de Estudo em Doença de Chagas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, JEC-UFVJM. Olá, meu nome é Débora Maria de Souza Araújo, sou a primeira autora do relato de experiência, participação no curso de capacitação dos profissionais de educação para o retorno das atividades presenciais de ensino. Temos como coautores Matheus Flávio Souza, Caroline de Souza Martins, Elaine Vieira Cordeiro, Maria Eduarda Amaral Oliveira, Ana Carolina Lanza Queiroz e Mirtes Ribeiro. Esse curso ele foi ofertado pela empresa Júnior de Enfermagem Acuidare da UFVJM. A problemática a ser resolvida foi a realização de forma didática, integrativa às práticas de biossegurança relacionada à Covid para o retorno das aulas presenciais, educação básica, nos municípios dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. E também o reconhecimento quanto empresa júnior na região dos Vales de Jequitinhonha. O objetivo nosso foi de ofertar e conduzir o curso Capacitação para o Retorno das Atividades Presenciais de Ensino no contexto da pandemia da Covid-19. Temos como metodologia
Os membros, eles foram responsáveis pela adequação e comercialização do curso, sendo que a gente também participou, né, da sua organização didática para a oferta, desde a produção dos materiais, a atualização dos materiais, né, e a gente usou a plataforma Google Classroom e a realização de webconferências. Essas webconferências, né, eram 2 momentos síncronos, né, com data marcada, quando a gente já fechava o contrato com o município, né, e esse momento era usado, né, para discutir os protocolos de biossegurança, né, as atualizações que normalmente eram feitas, né, e também responder às dúvidas que os cursistas, né, tiverem, né, ao longo da realização do curso. Inicialmente, né, o curso ele foi desenvolvido por discentes da unidade curricular, né, a Enfermagem e Saúde Pública 1, sendo sob tutela, né, dos discentes e mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Saúde da UFJM, sendo posteriormente, né, adaptado, né, pela empresa Júnior de Enfermagem a Cuidar, da UFJM. Ao todo, né, foram 6 meses de oferta de curso, de março a outubro, totalizando 12 municípios, né, e média de 13 mil participantes, entre, né, esses 6 meses de curso. Eu vou falar um pouquinho agora dos resultados e discussões, né? Essa experiência ela proporcionou aos membros a cuidarem uma ampla visão empreendedora, abrangendo aspectos relacionados à educação e saúde, né? Porque a gente teve que inovar sempre, discutir sobre o conteúdo com os cursistas. Cada tipo de município tinha uma característica diferencial, então a gente teve que fazer, né, aprimorar nossas metodologias, nossa forma de repassar as informações, além de sempre estar se atualizando, porque sempre vinha um protocolo diferente, novo, então a gente sempre tinha que estar se atualizando. A questão da ética, né, a gente tem que sempre manter a questão da ética, quanto, né, além da vida, né, na questão profissional, gerenciamento, comunicação e o primordial, né, que é o trabalho em equipe. Nossa empresa ela tem um total de 14 membros, né, juniores da empresa, então a gente tem que saber lidar, tem que saber fazer trabalho em equipe para que, né, tivéssemos um resultado positivo quanto, né, ao projeto. Conclui-se, né, que além de contribuir com a sociedade, né, fazendo um retorno para a sociedade, fazendo educação em saúde, né, para esses municípios, para que eles consigam fazer um retorno seguro, né, quanto à prevenção e à promoção da Covid-19, né, porque era um momento de insegurança, era um momento de incerteza, e nós, né, como empresa Júnior, estávamos lá para dar um respaldo, um apoio, para mostrar para eles o que eles poderiam fazer de diferente para mudar, né, a questão da disseminação para a Covid-19. Preparamos profissionais da educação para minimizar os riscos, né, de disseminação do novo coronavírus e também, né, a questão ao retornarem para as salas de aula, eles tivessem mais segurança, né, quando pudessem retornar, né, que a gente começou com a educação básica, depois fomos para o ensino fundamental, depois para o médio, e hoje a gente está, né, na questão do superior, então foi algo gradativo. E o curso, né, ele proporcionou uma experiência empreendedora exitosa, abrindo espaço para novas iniciativas e áreas de atuação da enfermagem para todos os membros a cuidarem. Muito obrigada, espero que vocês curtam o Se Integra, e qualquer dúvida quanto ao tema, né, quanto ao meu relato de experiência, podem entrar em contato, né, comigo. Meu e-mail institucional é souza.ufvjm.ufvjm.edu.br, tudo minúsculo. Muito obrigada. Olá, pessoal. O nome do nosso trabalho é a análise do perfil dos ex-petianos através da plataforma Lattes, e foi desenvolvido por nós, membros do PET Odontologia no Vale, juntamente à nossa tutora, a professora Paula Paiva. Meu nome é Maria Luísa e eu irei apresentá-lo brevemente a vocês. O Programa de Educação Tutorial, mais conhecido como PET, é um programa desenvolvido pelo MEC com o intuito de fomentar a formação acadêmica em excelência, orientado pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Um dos
seus objetivos principais é elevar a qualidade educacional mediante a qualificação técnica e científica. O Grupo PET Odontologia no Vale foi fundado em 2009 e é o segundo Grupo PET da UFVJM. O objetivo dessa pesquisa foi analisar o perfil das atividades prévias e atuais desenvolvidas pelos ex-petianos, isso é, pelos ex-membros do PET Odontologia no Vale, através de uma análise minuciosa da plataforma Lattes do CNPq. A pesquisa iniciou-se através da plataforma chamada Sistema de Gestão do Programa de Educação Tutorial, conhecido como SIGPET, em que foram elencados os nomes dos ex-integrantes do grupo. Em seguida, cada um deles foi pesquisado na plataforma Lattes e seus respectivos currículos avaliados. Os dados obtidos foram inseridos em uma planilha do Excel com diferentes tópicos que serão citados a seguir. É importante ressaltar que essa planilha foi construída por uma equipe de pesquisa composta por 3 petianos, previamente calibrados e treinados para a realização da leitura e interpretação das informações para posterior análise dos dados. Aqui nessa tabela, nós colocamos alguns dos tópicos que foram analisados por nós na plataforma Lattes, cujos resultados consideramos mais relevantes à nossa pesquisa. A começar pela última atualização do Lattes. Encontramos que 20 ex-alunos haviam atualizado seu Lattes ainda neste ano de 2021. 9 alunos no último ano, 2020, 15 ex-alunos nos últimos 5 anos e apenas um ex-petiano não foi encontrado na plataforma Lattes. Quanto à publicação de artigos, um ex-aluno havia 18 publicações. 2 ex-alunos, 14 publicações. 7 ex-alunos haviam uma publicação, ou seja, haviam publicado um artigo cada um. E 45 não possuíam publicação de artigo ou não haviam colocado essas publicações no Lattes. Na publicação de resumo simples, encontramos que um aluno havia 44 publicações, outro ex-aluno 41 publicações, 5 ex-membros, 12 publicações cada um, e 35 não haviam registros de publicação de resumo simples. Nos resumos expandidos, encontramos que um ex-aluno possuía 6 publicações, outro 5 publicações e 52 não possuíam registros de publicação de resumos expandidos. Na formação complementar, encontramos que 6 ex-alunos haviam completado o mestrado e o doutorado, 7 apenas o mestrado, 9 haviam concluído especializações e apenas um ex-aluno havia concluído a residência. Na atuação profissional, daqueles que informaram a sua atuação no Lattes, 8 estavam atualmente realizando o mestrado, o doutorado ou um pós-doutorado, 4 estavam na área da docência, em odontologia, e 10 estavam atuando em clínica ou consultório particular. Em nossa pesquisa, ficou evidente que os resultados foram fortemente impactados pela falta de atualização dos currículos na plataforma analisada, na plataforma Lattes. Além disso, a principal atividade realizada foi a publicação de resumos simples e a minoria analisada optou pela carreira acadêmica em contrapartida à atuação em clínicas e consultórios. Muito obrigada a todos pela atenção, espero que tenham se interessado pelo tema da nossa pesquisa. Eu me coloco à disposição para sanar quaisquer dúvidas que tenham ficado e desejo a todos uma excelente Sintegra. Vou apresentar para vocês o nosso trabalho intitulado Exercício de baixa intensidade não influencia a capacidade funcional e não afeta o músculo diafragma distrófico do modelo MDX. Autores Luana Aparecida Alves, Ana Flávia dos Santos, Thaís Gaiardi Peixoto Machado, do Departamento de Fisioterapia do Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional, PPG-REAB.
A distrofia muscular de Duchenne, DMD, é uma doença neuromuscular hereditária caracterizada por fraqueza muscular progressiva devido à degeneração do músculo esquelético e cardíaco, onde há mutação no gene que codifica a proteína distrofina e sua ausência compromete a membrana muscular, levando à substituição das fibras musculares por tecido adiposo e ciclos repetidos de degeneração e regeneração. Aqui ilustrado temos fibras musculares coradas na técnica de hematoxilina e eosina. O tecido muscular normal, podemos observar fibras intactas de diâmetros regulares e núcleos periféricos. No tecido muscular afetado pela distrofia muscular de Duchenne, podemos observar a variação do diâmetro das fibras, splint, que seria a ruptura da fibra, mais presente em fibras hipertróficas, o deslocamento do núcleo das regiões mais periféricas para regiões centrais, indicando início do processo de regeneração, áreas de fibrose, fibras em processo de necrose e áreas onde temos fibras menos afetadas. Aqui podemos observar a evolução da doença, tanto em camundongos MDX quanto em humanos, em uma linha do tempo, onde podemos observar a transposição da idade entre humanos e camundongos MDX e as principais alterações que ocorrem neste período. Aqui, de maneira resumida, podemos observar, uma necrose mais aguda, uma necrose muscular mais intensa, aí na terceira semana de vida em camundongos MDX. Entre 6 e 8 semanas, necrose muscular mais estabilizada. De 6 meses em adiante, podemos observar uma substituição progressiva da deposição de fibrose no músculo. Em humanos, as principais alterações na funcionalidade são identificadas geralmente entre 2 e 5 anos de idade, que é onde essas crianças começam a ter dificuldade de ficar de pé e subir escadas. Entre 8 e 10 anos, geralmente apresentam dificuldades na marcha e alterações posturais. Entre 15 e 18 anos, é a fase geralmente em que essas crianças perdem a capacidade de deambulação, vão para cadeiras de rodas, apresentam escoliose progressiva e um comprometimento também da musculatura respiratória, posteriormente precisando também de suporte ventilatório. O óbito geralmente ocorre entre 20 anos e os 25 anos, mas a expectativa de vida tem aumentado com a evolução das terapias ventilatórias, podendo chegar aí até a 4ª década de vida. Dentro da reabilitação para a distrofia muscular de Duchenne, a fisioterapia vem sendo utilizada como prevenção de comorbidades, redução de complicações musculoesqueléticas e manutenção da qualidade de vida, mas não tem parâmetros totalmente definidos da quantidade de estresse, que seria intensidade, duração e tipo, fazendo-se muito importantes, muito necessários estudos nesta área para a resolução desta problemática. Os objetivos do nosso estudo foram avaliar o efeito do treino de baixa intensidade na força muscular, coordenação e equilíbrio, analisar a morfologia do músculo diafragma MDX e determinar a porcentagem de fibrose intramuscular do diafragma MDX. A nossa metodologia consistia em dividir os camundongos aleatoriamente entre treinados e não treinados, sendo que os não treinados foram expostos à esteira, mas a esteira sem movimento, para que sofresse os mesmos estímulos. E os MDX treinados passaram por esse protocolo de baixa intensidade, considerado de baixa intensidade segundo Luiz e seus colaboradores. O protocolo consistiu em um período de adaptação ao Rota-Rod durante 5 dias. Então, eles passaram por esse processo de adaptação do Rota-Rod e também do treino em esteira horizontal. Nesse período, os camundongos tinham 7 semanas de idade. O protocolo longo foi do tempo 0 ao tempo 8 e o curto do tempo 0 ao tempo 4. Os testes funcionais foram aplicados de 2 em 2 semanas, aqui identificados como um triângulo. A eutanásia e coleta de material biológico, aqui identificado como um círculo, foram realizadas no tempo 0, no tempo 4 e no tempo 8. Aqui ilustrando, temos a esteira horizontal utilizada no treinamento dos camundongos MDX. O teste de força de preensão, o GRASP, aqui ilustrado, os animais eles foram então suspensos pela cauda acima da grade, depois de agarrado eles foram puxados para cima e para trás. O valor da força máxima foi registrado pelo medidor de força de preensão PANLAB Brasil. O teste Rota-Rod, aqui ilustrado, cada animal ele foi colocado sobre o cilindro
em movimento, a velocidade inicial de aproximadamente 5 rotações por minuto e media-se o tempo que ele conseguia se equilibrar até cair. Aqui podemos observar o nosso gráfico, onde nós temos a média de desvio padrão do tempo de permanência em segundos no rota-rod, comparando os grupos MDX treinado e MDX não treinado ao longo do tempo do protocolo, onde podemos observar que não houveram diferenças significativas para P menor que 0,05. Em B, temos média de desvio padrão da força de preensão, comparando os grupos MDX treinado e MDX não treinado ao longo do tempo de protocolo, onde podemos observar em T2 uma diferença entre os grupos não treinados e treinados. Em C e D, podemos observar o comportamento da variável força de preensão, né, dos grupos MDX não treinados e MDX treinados ao longo do tempo, né, onde os principais achados são, né, dentro do grupo MDX não treinado, uma queda gradual, que vai do tempo 0 até o tempo 4, onde eu tive valores significativos do tempo 0 ao tempo 2, tempo 0 ao tempo 4, tempo 0 ao tempo 8. Depois disso, eu tive um aumento, né, dessa força de preensão entre o tempo 4 e o tempo 8. No MDX treinado, não tive nenhuma diferença estatisticamente significativa quando eu pego o tempo 0, que é o momento inicial, com os demais tempos. Porém, tive uma queda significativa entre o tempo 2 e o tempo 4, um aumento entre o tempo 4 e o tempo 6, e um aumento entre o tempo 4 e o tempo 8. Neste gráfico, podemos ver mediana intervalo interquartil da porcentagem de fibrose intramuscular do diafragma MDX e amplitude interquartil nos grupos controle, tempo 0, MDX treinado e não treinado, do tempo 4 e tempo 8. Onde podemos observar as diferenças estatisticamente significativas no asterisco, onde no tempo 4, os treinados e os não treinados tiveram uma diferença significativamente estatística, onde o grupo treinado apresenta um maior número de fibrose, uma maior porcentagem de fibrose. O grupo não treinado do tempo 4 apresentou, né, teve um aumento da fibrose entre o grupo não treinado do tempo 4 e o grupo treinado do tempo 8. O tempo 8 foi um momento de maior fibrose, onde eu tive uma fibrose que foi maior do que no tempo inicial 0. Porém, sem diferença entre os grupos, mostrando que o fator treinamento não interferiu nesse desfecho. Aqui temos uma prancha, onde temos o tecido muscular do diafragma corado na técnica de metoxilina e eosina, e nos grupos controle tempo 0, tempo 4, MDX treinado e não treinado, tempo 8, MDX treinado e não treinado. Na setinha podemos observar áreas de necrose. Neste símbolo, podemos identificar núcleos periféricos. No asterisco, podemos identificar fragmentação do sarcoplasma. Com este símbolo, podemos identificar infiltrado inflamatório, onde podemos observar que o infiltrado inflamatório foi mais presente no tempo 8. Nesta prancha, podemos observar, corados, né, pelo Picrocirrus red, podemos identificar também os mesmos grupos da prancha anterior. Neste símbolo, podemos identificar a deposição de fibras colágenas no epimísio e neste símbolo, a deposição de fibras colágenas no endomísio, sendo estas fibras mais espessas, demonstrando uma maior quantidade de deposição de fibras colágenas, principalmente no tempo 8, onde eu tenho essas fibras realmente mais espessas, né, identificadas aqui em vermelho, mostrando aí esse contraste, principalmente comparado ao tempo 0. Estudos que analisam efeitos do protocolo de treinamento no diafragma MDX são escassos. Devido a isso, apresenta resultados mal definidos e, em sua maioria, sugere efeitos negativos. O diafragma é um músculo que pode trazer contribuições importantes para o estudo do efeito do exercício na regeneração do músculo distrófico, porque é um dos principais músculos a serem afetados na distrofia muscular, tem um fenótipo de gravidade mais parecido com a doença em humanos e é sensível, né, para avaliação da patologia distrófica em camundongos MDX e para testar abordagens terapêuticas, né, mostrando que os resultados que possam surgir, né, em estudos utilizando este músculo pode trazer contribuições importantes na comunidade científica.
O presente estudo sugere uma manutenção da força e equilíbrio dos camundongos ao longo do protocolo, aumento da deposição de fibrose ao final do protocolo independente do fator de treinamento, mostrando que o exercício de baixa intensidade em esteira não foi suficiente para induzir alterações no músculo diafragma distrófico ao longo de 8 semanas de treinamento de baixa intensidade. Aqui deixamos os nossos agradecimentos. Muito obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Rafaela Soares. Eu sou acadêmica de odontologia da UFVJM e também sou integrante do grupo Empresa Júnior de Odontologia de Diamantina, EJOD. Eu e outros integrantes da EJOD fizemos um estudo sobre a caracterização do perfil de membros egressos de empresas juniores, uma revisão narrativa da literatura. E hoje eu vou apresentar para vocês. Empresas juniores são associações civis sem fins lucrativos, formadas e geridas por alunos de cursos superiores. Os principais objetivos de uma EJ são estimular o aprendizado prático do universitário em sua área de atuação, aproximando-o do mercado de trabalho. Então, o aluno, ainda na faculdade, ele já tem acesso ao mercado de trabalho. Então, ele adquire um conhecimento maior. Segundo o Movimento de Empresas Juniores, o MEG, existem, em média, 900 EJs registradas no Brasil, inseridas em áreas diversas. Porém, na área da saúde, como elas foram as de mais recente inserção, os estudos ainda são muito escassos e não temos ainda dados precisos, quantitativos e validados nessa área. Na imagem do lado, está mostrando para a gente que no Brasil temos mais de 900 empresas juniores, temos mais de 110 universidades, mais de 22 mil empresários juniores, mais de 17 mil projetos e mais de 23 milhões de faturamento por causa de uma EJ. Então, fica nítido que, além de ser benéfico para o aluno, que adquire muito conhecimento e já sai da faculdade e insere no mercado de trabalho com conhecimento, já sai preparado, também é muito importante e lucrativo para a universidade e para o país. Para a revisão narrativa da literatura, nós utilizamos as bases de dados existentes dentro do portal de periódicos CAPES. Não houve nenhuma restrição por causa de ano ou língua. Nós obtivemos 24 artigos de possíveis trabalhos sobre o tema. Porém, 80% deles não estavam direcionados ao contexto desejado e muitos também nem estavam disponíveis. Nós conseguimos utilizar 5 que tinham o contexto que a gente desejava, porém nenhum era da área da saúde. Dos artigos consultados acerca do perfil de ex-membros, nós podemos concluir que a participação dos graduandos em empresas juniores favorece o desenvolvimento de um espírito crítico e analítico do aluno, o reconhecimento de problemas e pensamento estratégico, o trabalho em equipe, a criatividade e a resolução de conflitos, contribui com aptidões ao elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações, fornece subsídios para a formação de consultores de organizações, estimula a formação de um perfil empreendedor e torna o graduando apto a ingressar no mercado de trabalho. Então, nós podemos também perceber que os estudos dispostos na literatura, na maioria das vezes, não inserem informações referentes à quantidade ou à área dos membros ou empresas, e os principais dados, os artigos mais detalhados, remetem às empresas juniores das áreas de engenharia, economia e administração. Nós não encontramos nenhum artigo detalhado da área da saúde. Dentro dos resultados discutidos, ficou notório para a gente que
Um ex-empresário júnior, ao fazer ingresso no mercado de trabalho, ele está melhor condicionado a lidar com as adversidades da profissão, possuindo conhecimento teórico prático que excedem a grade curricular. Então, com o estudo, nós podemos concluir que uma EJ, ela impacta positivamente na vida dos acadêmicos, mas são escassos os estudos, se fazendo necessária a atualização e produção de subsídios à literatura sobre o perfil dos egressos de uma EJ na área da saúde. Essas foram as nossas referências utilizadas para esse estudo. E fica aqui o meu agradecimento e o agradecimento de todo o time da EJOD. Muito obrigada. Oi pessoal, meu nome é Ana Laura. Sou discente de graduação do curso de odontologia da UFVJM e atualmente sou bolsista do projeto Atenção à Saúde Bucal em escolares portadores de deficiência de Diamantina, Minas Gerais. O projeto de Atenção à Saúde Bucal em escolares portadores de deficiência de Diamantina, Minas Gerais é um projeto de extensão vinculado ao PIBEX UFVJM em parceria com a Escola Estadual Professor Aires da Mata Machado e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, no intuito de prover atendimento odontológico integral e humanizado ao público de pessoas com deficiência do município, além de capacitar os discentes da odontologia da UFVJM ao atendimento a estes pacientes, visto a inexistência de disciplinas e outras ações voltadas à especialidade de odontologia para pacientes com necessidades especiais na estrutura curricular do curso. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo relatar as atividades desenvolvidas pelo projeto durante o período de ensino remoto, em detrimento da pandemia do Covid, em que as práticas presenciais foram suspensas, bem como mensurar a efetividade da metodologia utilizada durante o período pandêmico, apresentando-se como exemplo de funcionamento a outros projetos ou ações. Com relação à metodologia utilizada, foi feita uma análise qualitativa dos formulários de avaliação das atividades desempenhadas pelo projeto, semestralmente preenchidos pelos membros efetivos, das atas redigidas após as reuniões e de todo o conteúdo audiovisual produzido e distribuído pelo projeto. Houve também uma análise quantitativa da adesão de discentes de graduação em odontologia da UFVJM e de outras instituições ao processo seletivo do projeto e as demais atividades e eventos organizados pelo projeto enquanto em ensino remoto. As considerações dos diretores das duas instituições parceiras também foram avaliadas, bem como as considerações do coordenador do projeto. Em detrimento da suspensão de todas as atividades presenciais do projeto, compreendendo todas as atividades performadas na clínica integrada do curso de odontologia da UFVJM, assim como as atividades em âmbito escolar desempenhadas dentro das instituições parceiras, houve a necessidade de reestruturação de toda a parte interna do projeto, estabelecendo-se em similaridade a uma liga acadêmica, sendo composta por diretores, assessores, membros efetivos, colaboradores, coordenação e discente bolsista. Desta forma, foi possível criar uma diretoria de marketing composta por assessor e diretor, responsáveis pela organização, planejamento e gerenciamento das redes sociais oficiais do projeto, a fim de estabelecer um vínculo com a comunidade local e regional, além de discentes de outras instituições e cursos acerca de temas relacionados à saúde da pessoa com deficiência. Houve também a criação de uma diretoria de ensino, composta por diretor e assessor, com o intuito de prover embasamento teórico aos discentes participantes do projeto, a fim de auxiliar na formação de profissionais mais humanizados, acessíveis e inclusivos, através do planejamento, execução e supervisão de atividades como seminários, debates e outras atividades. Por fim, foi criada uma diretoria de comunicação composta por apenas um diretor, com o objetivo de criação de vínculo e manutenção de contato com outros profissionais, instituições e órgãos que tratem da estrutura acerca da educação, atendimento odontológico e atendimento à saúde geral da pessoa com deficiência, bem como ligação a temas como direitos das pessoas com deficiência. A partir da criação dessas 3 diretorias e do princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, atividades nesses 3 âmbitos foram passíveis de realização, sendo que as atividades de ensino consistiram em debates, mesas redondas e seminários apresentados pelos próprios discentes,
bem como produção de cartilhas e vídeos educativos, palestras com profissionais da UFVJM e de outras instituições, transmissão de filmes educativos e de outras atividades acerca da saúde da pessoa com deficiência. Já as atividades de pesquisa consistiram na redação de relatos de experiência e na análise de casos clínicos por parte dos discentes participantes do projeto. Já as atividades de extensão foram representadas pela publicação de temas relacionados à saúde e integridade da pessoa com deficiência nas redes sociais oficiais do projeto, assim como a obtenção e distribuição de kits de higiene oral aos alunos das duas instituições parceiras, na entrega dessas cartilhas educativas produzidas. Para realizar as atividades suprastadas, foram utilizadas plataformas diversas, tais como Google Meet, Google Classroom, Google Jamboard, Discord, entre outras, a fim de utilizar toda a tecnologia disponível para assistência às atividades. Um estatuto próprio foi criado para resolver quaisquer questões administrativas relacionadas à vivência diária do projeto. É válido ressaltar que o estatuto foi criado a partir da legislação vigente, dos editais PIBEX e toda a resolução para a criação e manutenção dos projetos de extensão da UFVJM. A partir da metodologia descrita, foi possível observar, no ano de 2021, um aumento substancial da procura pelo projeto por parte dos discentes do curso de odontologia da UFVJM, sendo válido ressaltar o aumento de candidatos nos processos seletivos durante o ano de 2021, de apenas 2 candidatos no primeiro semestre para 12 candidatos no segundo, a partir da análise qualitativa dos formulários preenchidos pelos discentes participantes do projeto semestralmente, foi possível analisar uma alta taxa de aprovação e de adesão à metodologia utilizada no projeto, sendo possível concluir que a adaptação ao trabalho remoto foi extremamente eficaz e positiva ao projeto, devido à adesão e reconhecimento das ferramentas tecnológicas disponíveis como imprescindíveis a esta nova realidade em educação, sendo possível aprimorar o embasamento teórico, a argumentação e a comunicação dos participantes, além de desenvolver uma melhor percepção sobre a inserção sociocultural e o atendimento odontológico à pessoa com deficiência. É válido também destacar que sim, é possível manutenir um projeto de extensão durante o ensino remoto.